Boa noite, Kessia. Boa noite. Tá me ouvindo? Não Ops. estou te ouvindo. Ah, tá. Agora você me escuta? Sim, aham, tô escutando. Tá bom, vou só configurar a sala aqui, tá bom? Uhum.
Boa noite, Lígia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lígia. Boa noite. Boa noite, Fabienne. Boa noite, Fabienne. Bom, pessoal, boa noite. Todo mundo me escuta bem? Tô Eu tinha que falar. escutando. Obrigada. Oi, Kessia. A Kessia entrou aqui, eu já tinha falado oi antes. Boa noite oficialmente para todo mundo. Obrigada aqui pela agenda. Meu nome é Cristiane, eu sou aluna do mestrado profissional de administração da FEA. E hoje aqui a gente vai fazer a apresentação do trabalho de vocês. Oi, Fernando, boa noite. A ideia é cada um ter 15 minutos para fazer a sua apresentação. Eu vou marcar aqui o tempo. Quando tiver faltando mais ou menos 3 minutos para finalizar os 15 minutos, eu vou avisar. E depois do término de cada apresentação, a gente faz o debate do tema. Aqui dentro da sessão de apresentação, eu tinha recebido uma ordem dos trabalhos, só que eu não tenho acesso a quem fez cada publicação. Então, não sei se vocês querem seguir a ordem que eu vejo aqui, ou se vocês querem se voluntariar quem quer ser o primeiro a apresentar. Pode seguir a ordem, meu é o primeiro. É análise de eficiência, tá aparecendo para mim, análise de Isso. eficiência das contratações públicas. Não. Na Não? ordem tá Esse é o meu. na ordem lá que veio primeiro das carretas. Ah, ótimo, tá bom. Eu acho que cada vez que eu acesso vem uma ordem diferente, mas eu tô com o artigo aqui. Pode apresentar, então, se você quiser já colocar o PowerPoint na tela. A apresentação, na verdade, né? Eu gostaria que você visse se está compartilhando a minha tela. Aparece que você iniciou o compartilhamento, mas eu ainda não vejo nada. Agora sim. Só não está em modo Cortando. apresentação. Oi? Oi. Tá. E agora? Você consegue ver meus slides? Desculpa. Imagina, Você vejo, só apresenta não. para você meus slides? Sim, só não está em modo apresentação. Ah, tá. Então eu vou começar aqui. Talvez eu não te veja, mas me dá um toque, tá? Para eu poder saber que deu os 15 minutos, tá bom? Eu vou avisar quando estiver faltando 3. Então eu falo Tá. quando você estiver pronta para começar.
A única coisa é que ainda não está no módulo de apresentação para mim. E agora? Agora sim. Posso começar a marcar os 15 minutos? Pode. Boa noite para todos. Vou me apresentar. Meu nome é Lígia Mara, eu sou mestra em administração, também é um mestrado profissional da Universidade Federal de Itajubá. Esse trabalho eu fiz na matéria de engenharia econômica avançada, e então o objetivo do trabalho foi analisar a viabilidade econômico-financeira de duas carretas. Uma carreta ela tinha 3 eixos e a outra carreta tinha 4 eixos. Então, eu analisei a viabilidade desse cliente, no caso, como trabalho numa instituição financeira, qual carreta para ele seria mais viável. E esse trabalho foi realizado num período muito interessante, foi logo no início da guerra lá da Rússia, quando o Brasil experimentou uma queda um aumento muito drástico do preço do óleo diesel. Então, com esse trabalho, eu pude apresentar como a economia brasileira e empresas que são do transporte, elas são tão assim, como elas conseguem estar tão vulneráveis ao preço do óleo diesel, e como que uma alteração dessa, uma guerra dessa, pode viabilizar totalmente a rentabilidade de uma empresa desse setor. Então, como eu falei, né, o objetivo eu fui apresentar essa possibilidade para esse cliente, a empresa de Juruá, em Minas Gerais. Em relação à metodologia, é uma pesquisa quantitativa, ela tem finalidade aplicada, um propósito descritivo, e foi uma coleta de dados, e o método empregado foi um estudo de caso. A coleta foi através de entrevistas, observações e análise de documento. O tratamento dos dados foi através de cálculos determinísticos, simulação de Monte Carlo, onde eu usei a ferramenta da Crystal Ball para ver qual que era o sucesso ou fracasso desses projetos. Então, aqui eu apresento uma das partes mais importantes de um projeto da engenharia econômica, qual que é o WACC, é o custo daquele projeto mediante o risco que ele apresenta. Então, devido ao Brasil não ser um país, vamos dizer, eficiente economicamente, a gente usa o beta dos Estados Unidos para o setor, para efetuar esse cálculo do WACC. No caso, eu usei o beta americano do setor de empresas de transporte rodoviário lá dos Estados Unidos. Então, a partir desse WACC, em que é analisado a participação do capital de terceiros e do capital próprio, onde 40% é capital de terceiros, que seriam empréstimos, né? E 60% do capital da empresa é do capital próprio do sócio. Então, a partir do que eu calculei esse WACC, eu pude fazer o cálculo determinístico dos dois projetos. Aqui eu pus alguns dados que eu utilizei, que são dados comuns para os dois projetos, tanto um para o dois, que seria quantos quilômetros médios rodados por mês que os dois caminhões, o conjunto, rodaria, que seria em torno de 20.204 quilômetros. O planejamento do projeto de 5 anos. E como meu cliente ele não ia financiar o cavalo mecânico, que é o caminhão, eu tive que utilizá-lo no cálculo, onde eu fui na tabela FIP e vi o valor desse caminhão. Então, eu utilizei para compor o projeto 80% do valor de mercado desse caminhão. Então, aqui são todos os dados que eu utilizei. Também a depreciação, que foi muito importante também, o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros. Então, tudo aqui está calculado. Quando falo capital próprio, a gente foi no mercado ver qual seria esse custo mediante o quanto, por exemplo, o quanto que seria esse custo no mercado, né? Então, a partir daí, todos esses dados aqui foram utilizados, e eu apresento aqui a foto, né, do exemplo de uma carreta de 3 eixos. A diferença, qual que é essa diferença desse quarto eixo? É a capacidade de transporte. Enquanto a gente pode ver aqui que a carreta de 3 eixos ela transporta 32 toneladas. E ela vai ter um custo total aí de 349.174. E agora, como eu estou dando esses dados aqui, eu vou fazer também os custos e despesas do projeto 1, que é a carreta de 3 eixos. Como pode ver aí, eu utilizei o valor daquele período, que foi 7,61 litro de óleo diesel. A partir daqui, todos esses cálculos foi feito com a realidade da empresa, onde foi feita entrevista, né, como comentei, com o gestor, tudo aqui está a realidade crua e nua da empresa, tanto custos fixos como custos variáveis, despesas fixas, despesas variáveis, tudo foi apresentado. E para a receita, nós analisamos a real, qual seriam de fato as receitas que essa empresa faria para ela transportar, né,
que é real? A empresa, hoje, ela transporta para todo o Brasil, só que ele teria que quantificar, né, para fazer esse cálculo, quais seriam as principais rotas. A gente colocou 3 rotas. A rota 1, que seriam 6 viagens, ida e volta, e ela teria um custo de 105.000, uma receita de 105.761. A rota 2, ela eram 8 viagens, também no caso 4 idas e voltas, né? 26.116. E a rota 3 seria essa rota mais curta, que seria de Juruáia até o Porto Seco, lá em Varginha, que também seria uma demanda menor, e ela teria uma receita de 5.594. Então, o total de receita mensal para os 20 mil quilômetros rodados para o projeto 1 seria de 135.472. Aqui, depois de todos os cálculos de projeção, eu pude fazer o primeiro fluxo determinístico. O que é esse fluxo determinístico? Eu vou lá e faço como se fosse um valuation dos 5 anos que esse projeto vai trazer para a empresa. Esse primeiro, quando se fala assim do fluxo de caixa do empreendimento, não se coloca o financiamento, é como se o empreendedor ele fosse pagar todo esse projeto. Então, com aquele preço que eu comentei do litro de óleo diesel e uma margem mínima de 35%, porque aquelas rotas é o que o governo coloca. Nenhum empreendedor segue aquelas rotas em afinco, eles aumentam ela, porque se não aumentar, não tem como, de fato, ter rentabilidade. Então, eu coloquei ele, na verdade, o cliente colocou uma margem de 35%. Então, a partir daí, mesmo com todos os estudos, a gente chegou a essa conclusão que financiando o veículo né, de 3 eixos, ele teria uma TIR negativa de 11%, ou seja, um prejuízo, o projeto não era viável. Então, para poder explorar o que eu poderia fazer para melhorar esse projeto, a gente utilizou dentro do Excel uma ferramenta que chama Atingir Meta. Essa Atingir Meta, o que faria para que esse TIR, né, ou a VPL, fosse igual a 0, ou seja, que pelo menos o custo de oportunidade e rentabilidade, ela não tivesse diferença. Então, foi alguns cenários que nós conseguimos. Se, por exemplo, caísse para 6,94, ele já conseguiria não ter prejuízo, né? Comparado com se ele colocasse dinheiro num banco, ou ele colocasse dinheiro num outro projeto. E também, outra coisa, se aumentasse para 45% essa margem da rota 1, ou de 75% para a rota 2. Isso seria inviável, ele não conseguiria atuar no mercado se ele fizesse isso. Então, de fato, com o preço do óleo diesel lá daquela época, no projeto 1, sem financiamento, totalmente inviável. Aí, no 2, a gente já tem, nessa parte aqui, a gente já tem colocando o financiamento do BNDES, caso ele fosse lá no mercado pegar um financiamento. Mesmo ele colocando um financiamento, tudo, com as condições, de fato, ainda continuaria um projeto negativo de 11%. Então, inviável, mesma coisa. Ou seja, o que ele teria que fazer para melhorar, né? Então, a gente imagina que seria uma redução de 10% do litro de óleo diesel, ou seja, ir para torno de 6,82, 85, mais ou menos. Com isso, já aumentaria para caramba a chance de sucesso do projeto. Ele teria uma TIR de 46,79%, ou seja, uma redução de 10% e um litro de óleo em torno de 6,80, 6,85 já tornaria o projeto super rentável para o eixo, para o terceiro eixo. Então, você vê como que o Brasil hoje ele está refém do litro de óleo diesel. Como uma mudança, ele pode inviabilizar totalmente o projeto, ou uma melhoria pode viabilizar esse projeto. Outros fatores são tão variáveis como ele. Aqui eu trouxe para vocês verem a acessibilidade, como que uma mudança de 10% no preço do pneu, no preço do litro da troca de óleo diesel, da manutenção, não influencia em nada. Como que 10% da redução do óleo diesel já põe o projeto lá em cima. Então, aqui agora eu venho com o segundo projeto, que é o quarto eixo, que ele vai aumentar agora 40 toneladas de transporte. E ele vai ter um custo maior de 433.174. Então, ele aumenta aí em torno mais ou menos de 5 toneladas a mais de transporte. Ele tem um custo maior também, agora a gente vai analisar qual a viabilidade dele. Aí que estão todos os custos, despesas envolvidas nesse projeto, mesma coisa do outro também. E olha para vocês verem, o projeto 2, ele
tem assim uma rentabilidade menor ainda, uma chance de sucesso menor ainda que o projeto 1, com o preço do óleo diesel a torno de 7,61. Então, quer dizer, inviável também. E eu dei alguns cenários para que ele pudesse ser viável, né? Nesse caso, sem o financiamento. No caso, desculpa, o fluxo 2 com o acionista, né, já com o financiamento, então ele teria que ter algumas mudanças, como a 7,08 já daria já para ele ter uma certa lucratividade, ou aumentando para 43% a rota 1. Então, você vê que a engenharia econômica ela dá muita possibilidade. Uma mudança de variável, ele já dá para ter uma noção se aquele projeto ele vai ser ou não viável para o consumidor final. Mesmo assim, então, a gente tem aqui agora que ele não é viável o segundo projeto. E aqui eu coloquei agora ele aqui ele estava com o financiamento, aqui ele está sem o financiamento, né? No caso, do ponto de vista do empreendedor. Mesma coisa, ele não é viável com esse valor do litro de óleo diesel. E eu dei alguns cenários para ele ser viável, seria em torno do óleo diesel a 7,13 ou aumento de 7% na rota 1. Ou seja, quando colocou aqui, nesse caso aqui, o financiamento não se mostrou tão viável como foi no primeiro. Então, por isso é tão interessante a engenharia econômica. Aí eu tenho agora o segundo projeto, onde eu tenho a redução do litro de óleo diesel com esses 10%, igual no primeiro. Incrível também, ele apresentou uma melhora muito boa em relação à TIR, né, a taxa interna de retorno, foi para 26,18%. Quer dizer, olha como que isso também elevou. Só que o projeto 1, ele teve uma melhoria muito maior em relação à sua TIR que o projeto 2. Aí dá para ver realmente, de fato, como que eu cheguei a essa conclusão com o empreendedor, dono da empresa, que, de fato, mesmo alterando aí as margens dessa planilha que o governo aplica hoje, mesmo assim, ainda o governo não está dando tanto auxílio para quem quer trabalhar com quarto eixo. O tanto que a maioria dos empreendedores hoje, eu até falei com ele, falou que, olha, ninguém usa mais a tabela de fretes do governo, então ela está defasada, é necessário recalcular esses dados. Então, quer Lígia, dizer, só para te avisar que faltam 3 minutos. tá acabando já. Aí, então, aqui agora, no que eu coloco, o que é esse Crystal Ball, que é uma ferramenta da Oracle, que eu vou trabalhar todas essas variáveis, o que ele me fala, é como se fosse, não, é a simulação de Monte Carlo, né? Aqui eu trago todas as variáveis e vou analisar qual que é a possibilidade de sucesso dos meus projetos. Eu coloquei todas as variáveis aqui que eu poderia colocar e foram feitas em torno de 100 mil avaliações, 100 mil jogadas de possibilidades no projeto. Ou seja, projeto 1, nível 0, ele não tem nenhuma chance de sucesso. 1.000 jogadas, 1.000 variações de todas essas variáveis aqui, nenhum sucesso. O projeto 1, ele tem 21,10% do acionista, que é aí colocando aí o financiamento do banco. Você vê que já no projeto 1 melhorou o banco, mesmo não tendo nenhuma evolução de preço de óleo diesel. Agora, quando você vai com 10% de redução, como que foi para quase 100% de chance do projeto. Muito interessante também. Mesma coisa, o projeto 2, ele, do ponto de vista do acionista, que é ele colocando o banco, ele também não teve muita chance de sucesso. Depois a gente tem uma redução aí, com a redução de 10%, ele teve 83,14% de chance de sucesso, através das simulações de Monte Carlo. Então, a gente vê que essa ferramenta da Oracle ela é muito importante para a gestão de projetos, porque na hora que eu fui analisar a combinação dessas variáveis que eu coloquei, então, o que ela falou? Falou, olha, por mais que você varie, o impacto maior, de fato, provou-se ser esse litro de óleo diesel, tornando o projeto altamente valorizado, quanto que é o projeto 1, com os 3 eixos. Então, qual que é a conclusão analisando isso? Que o Brasil hoje, quando se pensa em transporte, ele está muito vulnerável a uma única variável. Então, o governo tem que trabalhar para poder, vamos dizer assim, tentar mudar de alguma forma isso, rever a tabela de fretes, fazer uma gestão de cálculo mais eficiente, para que as empresas elas consigam utilizar uma ferramenta única para transporte, para poder calcular esse custo. E o projeto 1, e ele mesmo não tendo essa quantidade menor de eixos, matematicamente falando, com as características, ele é mais viável que o projeto 2,
do que tem as 40 toneladas. Então, ninguém saberia disso se não fosse uma engenharia econômica, esses cálculos que a gente pode ter hoje dentro da área, que abre muita margem para esse empreendedor, para que ele faça uma escolha eficiente, que ele consiga comprar e saiba que esse fluxo está dentro do pagamento dele e que ele vai ter lucro. Por isso, a educação financeira, que é a área que a gente atua dentro do empreendedorismo, ele fala muito dessa questão, desse conhecimento financeiro. Não é fácil que esse empreendedor ele atinja esse conhecimento, mas que cada dia mais ele entenda sobre a importância de entender a TIR do projeto, a WACC, isso faz com que ele tenha mais sucesso. Que ele entenda, ou é melhor eu pôr meu dinheiro no projeto ou pôr no banco, entende? Então, esse projeto, esse trabalho, na época, foi muito interessante, porque eu abri mais a minha visão, tanto como com quem trabalha no banco, também o meu cliente, sobre como a matemática financeira, esses cálculos financeiros conseguem mostrar muita informação importante. Eu acabei. Obrigada, Lígia. Passou só um pouquinho, não passou nem um minuto. Parabéns pelo trabalho. Você é minha colega de profissão, também trabalho em banco. Não na parte, te escuto. Você me escuta também? Escuto sim. Eu estava falando que você é minha colega de profissão, eu não sou dessa área de projetos, mas também trabalho em banco. Que legal. Parabéns pelo trabalho, achei bastante interessante. Eu sou da área comercial, também eu trabalho na outra ponta, eu trabalho com uma empresa que vende caminhão. Achei super interessante. Aqui eu não sei se alguém tem dúvida que quer compartilhar na sala sobre a apresentação. Oi Lídia, oi todo mundo, boa noite, parabéns Lídia pelo trabalho. Então, ao contrário da Cristiane, é bem fora da minha área mesmo, né? Passando a leitura, eu falei, meu Deus, para onde está indo isso? Mas ela, no meio da apresentação, a gente vê, assim, já percebi, assim, que ela tem uma grande paixão por essa engenharia econômica e já me gerou até interesse de pesquisar mais. Mas a minha pergunta se dá mais na tua pesquisa em si, que você falou que foi realizado entrevistas, né? E a minha pergunta é se essa entrevista se concentrou apenas no âmbito da empresa do seu cliente em si, né? Como o empreendedor que você citou várias vezes, ou se as entrevistas também decorreram pelos fornecedores ou até mesmo clientes. Eu fiz entrevista com o fornecedor, com o pessoal que forneceu para ele, e também com mais um motorista, que também transporta, né, um dono de uma empresa, e ambos relataram esse mesmo problema que eu comentei aí, desses cálculos que o Brasil hoje pratica na tabela de frete, que deixa eles muito na mão, porque como não é um cálculo eficaz, né, então eles se atrapalham muito na questão do cálculo do frete, que às vezes eles pegam uma viagem e não conseguem ter vamos dizer assim, esse conhecimento financeiro, ou tanto deles irem pegar uma viagem, não ter lucro nenhum, ou como tornar totalmente inviável a aquisição de um caminhão, às vezes no momento econômico, entendeu? Por isso eles disseram que se pudesse todo caminhoneiro ter esse conhecimento de, olha, antes de eu fazer um projeto, qual rota eu vou seguir, se essa rota vai ser estratégica ou não, se essa tonelada a mais, eu vou ter lá uns 150 mil a mais de despesa no meu financiamento, que retorno que eu vou ter, entendeu? Eles disseram isso. Então, a maioria deles tiveram as mesmas dores, compartilharam as mesmas dores, e que eu contei matematicamente, ela se provou nos cálculos. Interessante, né? Interessante mesmo. E o que eu subtraí também, que o ponto não está necessariamente no caminhão de 3 eixos ou de 4 eixos, né? Mas está mais ligado ao custo da transação em si, ou até mesmo a rota. Faz mais diferença do que o tipo de caminhão, o tipo de veículo que a empresa vai utilizar. Por isso, a minha área de pesquisa é educação financeira para empreendedores. O ideal é lá no futuro que todo empreendedor, sei lá, que ele tenha acesso a esse conhecimento financeiro, não que ele vai conseguir fazer um cálculo com tanta, né, exatidão, assim, tanta afinco, não vai conseguir, mas que ele entenda, saiba procurar ajuda para quem sabe fazer esse cálculo para ele, que ele
tem educação de não sair comprando ou sair escolhendo aquele determinado sistema sem antes ele analisar, entendeu? Super legal. Eu, quando eu estava lendo, eu fiquei com uma dúvida, porque você cita que o cliente, ele era, a principal atividade era o comércio atacadista de café em grãos. E aí eu fiquei Isso, com dúvida que ele faz o comércio do café em grão e ele também faz o transporte. Eu fiquei com isso. dúvida se era, se ele vende o café ou se de fato a gente estava falando de alguém vinculado mais à questão do transporte. Porque, por que que eu fiquei com a dúvida? Porque eu falei, se o negócio dele é café, será que faria sentido a gente analisar também se faria sentido esse transporte ser terceirizado? Quando eu estava lendo, na sua apresentação ficou mais claro para mim o objetivo, mas eu fiquei só com essa dúvida de quem era o agente, assim, se ele tinha dupla atividade ou se de fato ele estava focado no transporte ou no café, ou se terceirizar essa atividade faria sentido. Na verdade, ele, o CNPJ dele é um só, mas ele vende café, comercializa café e também transporta. O que, que é a ideia dele? Ele começou a adquirir essas carretas para poder levar o café e voltar carregado. Levar o café e voltar carregado. Levar o café e voltar carregado. Então, o fato dele expandir a atividade, que café, você sabe, a região nossa aqui, tem um período do ano. Às vezes, tem um período, tem metade do ano ele tem trabalhos e metade do ano não, porque a safra ela concentra mais entre julho até outubro, novembro, né? Então, esse período que ele ficava, vamos dizer, sem atividade muito na parte do café, era onde ele tinha essa opção de trabalhar, que ele começou a ter essa opção de trabalhar com transporte de cargas. Entendi. Ele é um microempreendedor e aí ele aproveitou essa ociosidade para É. ter capacidade produtiva no caminhão. E aí, no final, como tem uma variável aqui que é incontrolável, que é a questão do diesel, aí não sei se você pode abrir, mas por curiosidade, se ele acabou adotando algum dos projetos, se ele O doutor, optou. você acredita que ele Ele... optou? Ele não acreditou muito nos meus cálculos e optou pelo quarto eixo. E Ele falou, depois não é você possível. acompanhou se deu certo? Enfim, não sei se Deu. tem. Assim, ele se deu bem, assim, na verdade, não teve inadimplência, a operação ele fez 24 vezes, está quase acabando de pagar, mas, assim, como diz, por mais que eu expliquei para ele, é a opção do cliente, né? Eu falei, matematicamente é isso, aquilo. Ele optou por sim comprar, ele achou necessário, e só que na hora ele optou mesmo pelo quarto eixo. É verdade essa dita, né? Ele acabou comprando o quarto eixo. Mas foi Que, interessante, deu para fazer esses cálculos e tudo. Porque a que diferença é bom que pouca, deu né? certo. Deu 83 a 99, né? Por cento de chance. Ele optou por esse quarto eixo. Que bom, interessante, né? Interessante ver. E que bom que deu certo. No final, acho que acabou saindo ali do período, deve ter tido um pouco de mexida no preço do diesel, acabou que ele conseguiu ter mais viabilidade ali, recuperar, conseguir pagar, não deu default no banco. Super legal, hein? Bastante interessante. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. Lígia, e parabéns pela apresentação também. Vendo a apresentação ficou bastante claro comparado com o artigo, eu consegui entender melhor, porque eu não sou engenheiro, eu trabalho em banco, mas eu não sou da engenharia. Obrigada. Parabéns. Kessia, não sei agora quem quer ser a próxima, se é a Kessia ou a Fabienne. Deixo para vocês escolherem. Pode ser eu. Então, fica à vontade, Kessia. Quando você estiver pronta, você me avisa para eu começar a marcar, por favor, seu tempo. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Qual que é seu tema, só para eu poder também já pegar o artigo? Desculpa, que foi a pergunta? Perguntei qual que é o seu título, para eu Ah, poder tá. olhar. É análise da eficiência nas contratações. Tá bom. Vê se tu Obrigada. consegue localizar. Sim, sim. É que eu não tenho o nome de. Vem blindado, né? Eu não sei exatamente quem é o dono de cada artigo, quem é a Ah, dona. tá. Porque a gente está numa sessão majoritariamente feminina. Entendi. Ótimo. Estão visualizando? Sim, só não está no modo apresentação.
Agora sim, tá no modo apresentação. Posso começar a marcar? Sim, por favor. Eu te aviso quando estiver faltando 3 minutos, tá bom? Boa sorte. Tá bom, ok. Então, me chamo Kessia, né? Sou estudante do programa de mestrado profissional em administração pública pela Universidade Federal de Rondônia. E o meu trabalho, ele tem por título a análise da eficiência das contratações públicas pretendidas pela Fundação Universidade Federal de Rondônia no ano de 2023. E foi um artigo que foi desenvolvido em uma das disciplinas do mestrado, e eu escrevi juntamente com os meus professores, professora Marlene Valério e o professor Valmir Batista. Então, como forma introdutória sobre o tema, né, o artigo ele tem como objetivo analisar a eficiência das contratações no âmbito da Uni em relação ao quê? Em relação às contratações que foram planejadas e as licitações efetivamente realizadas. Então, houve esses dois recortes, né? O planejamento em si e a licitação realizada. E o planejamento das contratações, ele é feito dentro de um plano de contratações anual. Desde 2019, a IN 01, de 10 de janeiro de 2019, instituiu o plano de contratações anual, que a partir desse momento vamos tratar como PCA. E esse plano ele é gerenciado dentro de um sistema que é o PGC, Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações. Então, todos os anos, todos os órgãos federais precisam incluir todas as suas demandas, tudo que eles pretendem contratar para o próximo ano. Então, existe esse um ano de antecipação em relação às contratações. Então, tudo que o órgão pretende comprar, pretende contratar de serviço para o ano que vem, ele tem que incluir nesse ano no plano. Só para trazer como forma introdutória. Aí, a partir do PCA, houve algumas melhorias no processo de planejamento, que antes não existia um lugar único onde as licitações eram, de fato, cadastradas, as intenções de compra não eram cadastradas em um mesmo lugar. Então, a partir disso, gerou a possibilidade de planejamento, de uma publicidade maior, porque agora esse documento é público, os órgãos precisam publicar, gerando-se também um controle de gastos maior, porque agora o órgão consegue, no mesmo sistema, os órgãos conseguem identificar qual é o valor do orçamento para poder, então, cadastrar suas demandas em cima desse orçamento pré-aprovado. Da mesma forma, a transparência também proporcionou uma maior transparência, que está totalmente ligada à publicidade, e o conjunto de tudo isso gera-se uma maior eficiência. Então, essas foram as melhorias identificadas no artigo sobre a implantação do PCA na Uni. Então, dentro da Uni, qual é o fluxograma das etapas que acontece entre o cadastro no PCA até a licitação realizada? Então, o primeiro passo é cada UGR, ela cadastra suas demandas para o próximo ano dentro do sistema. Então, essas demandas estão cadastradas, aí, a partir disso, no ano da execução, no ano que é o ano da execução daquelas demandas, essas demandas são consolidadas por natureza de despesa. Como a universidade é um campo múltiplo de 8 campos, então as demandas elas são diversas, mas muitas vezes são similares. Então, as demandas elas são consolidadas por natureza de despesa, por materiais similares, e é feita essa consolidação. A partir dessa consolidação, é gerado um processo para cada natureza de despesa. E esse processo ele é tramitado para o GR responsável que vai fazer a instrução processual do mesmo. E aí, a partir desse momento, a equipe de planejamento, a UGR lá, vai fazer a instrução do processo e a análise documental, que seria a elaboração do estudo técnico preliminar, do termo de referência. Aqui também nessa fase vai entrar a elaboração de edital.
E aí, após tudo isso feito, aí sim que vai para a fase externa fase externa da licitação, que é de fato a licitação divulgada, o pregão divulgado e com isso a licitação homologada. Então, esse é o fluxograma padrão, de forma resumida, né? Como que se dá o processo de compra dentro da universidade. Aí o problema identificado foi que algumas etapas estavam sendo concluídas e outras não. Então, aqui, conforme está demonstrado no slide, né? A primeira demanda, ela está concluída, porque foi o cadastro na UGE, no plano anual, está concluído. As demandas, elas são consolidadas por natureza de despesa. A cada natureza de despesa é gerado um processo para cada natureza de despesa. Esse processo, ele é tramitado para o GR responsável, que vai fazer a instrução processual. Porém, a instrução processual ela não é realizada. Ou ela não é iniciada, ou ela é não finalizada. Foi iniciada, mas não foi finalizada dentro do prazo correto. E, consequentemente disso, a licitação ela não é realizada. Então, foi identificado esse gargalo e o estudo, a base do estudo é justamente isso. A pergunta problema é saber se o que foi planejado no PCA está sendo de fato licitado dentro da Uni. E aí, para isso, foi utilizado o recorte do ano de 2023, fazendo essa comparação. Então, o objetivo do estudo é analisar se as licitações realizadas atenderam ao Plano Anual de Contratações da Universidade Federal de Rondônia. E aí, os objetivos específicos, né? Ele vem quantificar todos os itens que foram cadastrados no PCA, depois identificar todos os processos que foram autuados e depois identificar quais desses processos tiveram as suas compras, licitações realmente efetivadas. Aqui tem o referencial teórico, né, que utilizamos na elaboração. Não vou adentrar no tema por conta do horário, né, mas os principais autores e até mesmo as legislações que nós trabalhamos constam nesse slide. Como metodologia, a metodologia foi uma pesquisa aplicada e descritiva, com uma abordagem quantitativa. Então, como eu disse, as pesquisas se deram das demandas que foram registradas, depois disso, feito um levantamento dos processos gerados por natureza de despesa, e depois a análise de fato desses processos para identificarmos o que foi realizado ou não. Como resultado, encontramos um total de 138 processos que foram autuados, cada processo sendo de uma natureza de despesa específica. Disso, foi dividido nas modalidades, aqui o gráfico aponta, né, que 84 desses 338 se tratavam de compras, aquisições, 49 se tratavam de serviços, 4 processos se tratavam de concessão onerosa, e apenas uma se tratava de obras. Desses 138 processos, apenas 68 processos tiveram a sua licitação realizada. Ou seja, 70 processos tiveram a sua licitação não realizada. Foram planejadas no PCA, mas não foram realizadas. Então, gerando aqui uma porcentagem de 49,28% de licitações que foram de fato realizadas no ano de 2023. Como aqui no gráfico, né, demonstra, foram 70 processos que não foram realizados, não tiveram a licitação realizada. Então, aprofundamos um pouco mais no estudo para entender os motivos possíveis do porquê aqueles processos não foram de fato finalizados. E esse aqui é a tabela representativa dos possíveis, né, motivos, os motivos que foram encontrados do porquê os processos não foram finalizados. Então, aqui nós temos atraso na análise documental, atraso no saneamento das pendências. Então, demandas diversas aqui, né, motivos diversos, instrução não iniciada, instrução não finalizada, instrução tardia. E nós podemos identificar também que os motivos que apresentam uma maior representatividade dentro desses 70 processos que não foram realizados são os motivos instrução não iniciada e instrução tardia. Instrução não iniciada representa uma fatia de 35,7% e instrução tardia é 22,28%.
Esses motivos são duas etapas que são realizadas, que precisam ser realizadas pelas equipes de planejamento. É quem vai fazer aquela parte da instrução processual mesmo. Então, aqui nós já identificamos que o maior gargalo do processo da não realização da licitação está aqui nessa fase que é feita pela instrução processual de fato. Então, a instrução não iniciada se trata daqueles processos que o processo foi tramitado para a unidade e não foi feito absolutamente nada. O processo não consta absolutamente mais nada dentro do processo. Já a instrução tardia é quando o processo ele foi feita a instrução, mas ele foi feito em um prazo que não é possível mais ser concluído dentro daquele exercício em específico. Então, se a equipe de planejamento, a UGR, encaminha o processo em novembro, por exemplo, provavelmente aquele processo não vai ser possível ser feito toda a análise documental, publicar o edital, prazos da assessoria jurídica, tudo isso para ser finalizado até dia 31 de dezembro. Então, esses processos, eles entram nessa escala aqui de instrução tardia. Então, como o resultado sintetizado, dos 138 processos autuados, apenas 68 tiveram contratação realizada, gerando um percentual de 49,28% de processos concluídos e 50,72% de processos não concluídos. Então, demonstrando assim um cenário de ineficiência, uma vez que mais da metade dos processos que foram previstos, de fato, não foram realizados. Então, como considerações finais, né, após a constatação desse cenário ineficiente, a Uni ela pode adotar algumas medidas para tentar melhorar esse processo, esse cenário de ineficiência de forma geral, né? Então, das práticas é melhorar o monitoramento e avaliação desses processos, além de investir na capacitação dos servidores, pois, como foi identificado no slide passado, os processos se dão muito ali na fase da instrução. Então, não sabemos ao certo se os servidores estão, de fato, conhecem o processo, sabem desenvolver aquelas atividades, que é uma atividade muito técnica, muita legislação, tem que ter um olhar muito crítico sobre aquilo. Então, às vezes, aquele servidor que está lá na ponta não está capacitado para aquilo. Da mesma forma, expandir o papel da governança pública para esse acompanhamento, onde todos possam estar envolvidos no processo. Também uma outra prática é gerir o recurso do tempo e do trabalho das pessoas de uma forma que, fazendo isso pode se tornar um grande aliado para se aproximar quanto a se aproximar ainda mais do processo de eficiência na contratação pública. E como um dos principais tópicos, uma das principais práticas que pode ser feita é, de fato, repensar o modelo do plano de contratações anual da Uni, uma vez que os bens estão sendo planejados e não executados. Então, repensar esses pontos está demandando além do que é o necessário, está demandando, sendo que não existe a equipe necessária para executar, enfim, exerceu esse papel da governança pública ali e estudar e desenvolver ações coordenadas junto com todas as unidades, tentar consolidar demandas, consolidar processos, gerando recursos dessa forma para se estreitar de fato essa diferença entre o planejamento e a execução de fato. E essas daqui foram as referências que foram utilizadas. E é isso, obrigada. Parabéns, Kessia. Eu não avisei dos 3 minutos porque eu vi que você já estava entrando nas conclusões, então eu falei, nem vou interromper porque já está pertinho do final. E ainda fez com menos de 15 minutos. Parabéns pelo trabalho. Entendi que você é da área da administração pública, né? Essa não é a minha área, então aqui quando eu vi, eu fiquei com algumas dúvidas, mas eu achei o tema super interessante. E aí eu queria, até por curiosidade, não sei se alguém aqui da sala tem alguma dúvida, antes de eu tirar as minhas dúvidas. Eu tentei, o artigo, quem teve a oportunidade de ler, é bem mais denso, né? Mas pelos temas que eu verifiquei, né? Eu falei, às vezes, acho que são pessoas de áreas diversas, né? Então eu tentei, deixar de uma forma mais didática. Não, ficou super didático. Eu achei que eu fiquei com bastante curiosidade. Quando
uma delas foi que eu entendi assim, naquele quadro, quando você mostra ali os motivos dos processos não seguirem adiante, eu fiquei com dúvida se você chegou a fazer algum processo de entrevista com as áreas que não deram continuidade, como que você conseguiu qualificar os motivos do porquê eles não estavam seguindo adiante? Se era num sistema onde as pessoas cadastram e aí você vê que ele não estava dentro do, ficou ali sistemicamente cravado que ele parou naquela fase, ou se foi um processo um pouco mais qualitativo, se você conversou, se você pesquisou dentro das áreas que eram responsáveis por ter dado sequenciamento dos processos. Ah, sim. Então, esse também foi um ponto no momento da pesquisa que eu fiquei como que vou de fato limitar isso. E tanto que no final do artigo eu sugiro como novas pesquisas, esse aprofundamento direto, né? Eu não tive esse contato direto com as equipes de planejamento, porque eu entendo que nem sempre o que está no processo é o reflexo da realidade. Então, às vezes a equipe estava trabalhando ali de uma forma terceirizada, não incluiu no processo de alguma forma, só que eu, como estava trabalhando com informações públicas, acesso público, então eu me ative apenas às informações que estavam no processo. Se aquele processo parou em determinada fase, eu sei que o processo não foi instruído. Se ele está em outra fase, eu sei que o processo foi instruído. Então, a minha base foi de fato o processo, e como sugestão de pesquisas futuras é fazer essa análise mais envolver as equipes para entender mais os motivos mais propriamente ditos. Então, uma extração ali das informações públicas, você fez a formatação dos dados públicos. Isso mesmo. Entendi. Uhum. E aí eu fiquei também com dúvida, eu entendi que esse processo é relativamente novo dentro da universidade. Se isso poderia ser, mas eu entendi que já é uma questão para trabalhos futuros, né? Justamente essa questão de falta de treinamento, enfim, ou se poderia ser, sei lá, falta de orçamento, né? Eu trabalho muito mais no mundo privado, que às vezes você, não é que falta orçamento, mas você tem um orçamento limitado e você tem um pool de projetos. Então, você tem uma lista de desejos ali, e esses projetos competem entre si para ver quem vai ser priorizado, e aí tem uma série de critérios de priorização. Então, eu queria entender se, pelos dados que você teve acesso, se é possível a gente inferir de alguma forma se era mais falta de fato de conhecimento para dar continuidade, ou se poderia ser eventualmente falta de orçamento, alguma coisa que acaba ocasionando não prosseguimento para as demais fases. Então, sobre ser um processo relativamente novo, o que é novidade na realidade é o processo do planejar, que é o PCA. O restante, ele já é um processo, já, né, sempre tem as mudanças nas legislações, né, esporadicamente, mas não é uma ferramenta nova. E o planejar, o gargalo não está no planejar, está ali na instrução mesmo, né? Então, o meu ponto que eu cito em relação à falta de treinamento é na instrução processual mesmo, não é necessariamente no conhecer a ferramenta. Houve, né, esse processo da conhecer a ferramenta, houve sim, mas os motivos eu acho que é mais nesse lugar que você falou de a questão do orçamento o orçamento é limitado, então às vezes tem uma prioridade, a prioridade muda, tanto que um daqueles motivos lá, eu acho que no artigo eu coloco que são 25 processos que foram simplesmente nós não vamos seguir com ele porque não temos, ou não temos orçamento suficiente ou não temos pessoas suficientes para trabalhar com eles. Então, tiveram esses dois motivos aí, então por isso que as maiores fatias de fato tá nesse lugar. Mas existe isso também dentro do âmbito público, de você medir ali qual a prioridade para esse ano, às vezes planejou, mas a prioridade mudou e as coisas vão acontecendo no meio do caminho mesmo. Legal. Essa questão de orçamento e projeto, pelo visto, tanto no privado quanto no público, é polêmico É sempre, né? polêmico. Aham. Eu também trabalhei em instituição financeira antes de trabalhar na empresa pública, né, nos órgãos públicos. Eu trabalhei também na iniciativa privada e foi instituições financeiras. Então eu tive assim, aí essa vivência nos dois ali, você vê que os dois é a mesma
mesmos Muda, problemas. muda a fonte, né? Muda a É. fonte do orçamento, mas no final é a mesma coisa. Eu não sei se a Fabienne vai apresentar ou se ela se é espectadora, se está assistindo o evento. Ela vai apresentar também. Ah, então tá bom. Então não sei se a Tem uma Lídia tem dúvida. alguma dúvida para a Kessia. Eu tenho, Paquese, não, assim, eu sempre trabalho em instituição financeira, né? Também não tenho esse conhecimento do órgão público, porque realmente não tive experiência. Mas a minha pergunta para você vai mais do teu programa de administração, né? Eu e a Cristiane fazemos de empresas do setor privado, vamos entender assim, mais ou menos, né? O seu do órgão público. Vocês têm, assim, por exemplo, algum produto final para entregar? Esse é o seu produto final? Porque no meu caso eu tenho, né? Não sei se o seu caso também tem, Cristiane, eu tive que apresentar um produto final que foi juntamente essa engenharia econômica envolvida nos conceitos da educação financeira. E a minha dúvida foi essa: esse seu artigo é o resultado final do produto de vocês, dessa comparação, dessa gestão? Não, nós temos também o produto técnico, né, que temos que apresentar no final do curso, mas esse daqui é o meu primeiro trabalho, é o meu o primeiro artigo que eu fiz na vida. Então, assim, estou no comecinho do mestrado, ainda estou no primeiro semestre, mas teremos que produzir sim, no final dos 2 anos, temos que apresentar a dissertação e o produto. Aí diverge, né, dependendo do que você está pesquisando, ou você pode apresentar uma cartilha, um manual, um regimento, enfim, um planilha de acompanhamento, tem diversos tipos, né? Mas a ideia é uma ferramenta que possa ser aplicada dentro do órgão que você está pesquisando de fato, que vai melhorar diretamente o órgão que você trabalha, que são a maioria, na verdade, que só tem um colega que não é servidor público, né? Então a ideia é como é administração pública, a maioria são já servidores, e você atuar dentro, de fato, ali da esfera da administração pública que você atua. Bacana. Ficou O meu muito bom também o tem trabalho produto. seu. Ficou muito bom. Achei, assim, para quem está no primeiro semestre, você arrasou. Parabéns aí pelo trabalho. Achei muito interessante. Obrigada. Não, meus E professores colado neles todo o tempo, foi muito mas deu bom. certo. Que Você bom. pode partir dele mesmo, já a partir disso aí, tentar resolver o que fazer para que esse sistema ele consiga, entendeu? Uma ferramenta para esse Isso. sistema conseguir evoluir de uma forma mais eficaz, com certeza vai ser muito favorável, não só para o seu trabalho, mas para a comunidade em geral. Uhum. Legal, Parabéns, Kessia, interessante. para o seu primeiro artigo, tá excelente, parabéns. E super Obrigada. legal também aprender. Eu faço de Uhum. empreendedorismo e inovação na fé, a gente também tem que entregar produto técnico, mas é muito mais focado na sua linha de pesquisa. Então, parabéns, excelente. Fabiane, Obrigada. se você quiser já colocar a sua apresentação também, aí eu começo a marcar o tempo a partir do momento que a gente estiver vendo a apresentação. Eu vou ter... Fabiane, você está aí? Se quiser, eu vou ver com ela, peraí. Tinha mais É, uma outra pessoa, né? Mas acho que não entrou, né? eu acho que A não. Alan é da Ah, Uni também. Alan vocês Negri têm Feitosa. acesso? Vocês têm acesso aos nomes? Eu não tenho. Tem aqui no site da Emprade, tem a programação dos Ah, é trabalhos, né? verdade. Vocês estão olhando na programação. Eu estou olhando na página, é verdade. Eu acho que ele não conseguiu entrar. Mas ali já conhece a Fabienne? É isso? Eu acho que sim, eu não conheço. Bom, como não entrou uma pessoa, a gente tem um tempinho ainda para ela se preparar. Que o Zoom ele é um pouco ingrato, né? Às vezes quando eu tento fazer, eu tenho dificuldade de colocar no modo de apresentação quando sou eu apresentando. Uhum. Não, eu fiquei um pouquinho aflita, porque a gente tem habilidade no Meet, né? O trabalho, tudo é Meet, faculdade é Meet, tudo é Meet. Aí eu falei, é Zoom. E eu já tinha usado o Zoom na época da pandemia, que todo mundo estava trabalhando remoto, a gente usava muito o Zoom. E eu já tive tanto problema com esse Zoom, aí eu falei, ai, por isso que eu entrei cedo. Eu entrei cedo também por isso. Eu sou acostumada com Teams.
E aí, às vezes, o Zoom dá uma travada aqui pra mim também. Eu falei, deixa eu entrar, testar, pra ver se funciona. Pessoal, ela tá com problema para conectar. Eu não sei se na hora dela entrar, ela teve algum problema para autorizar câmera e áudio. Aí ela tá falando com a gente, mas a gente não consegue escutá-la, entendeu? Não. Quer E sair, Fabienne, pra entrar de novo? Será que ela consegue? ela vai entrar e sair de novo. Ela é do meu programa de administração também. A gente Ah, até o vocês primeiro são amigo colegas. ela, somos colegas, isso. Ah, legal. Tá Ela bom, a vai tentar. gente espera. Eu não sei se o Matheus do suporte tá aqui, também não sei se a gente consegue ajudar de alguma forma. Eu vou ligar para ela mais uma vez, só um minuto, vou desligar. Tá bom. Hein, Cristiane, fiquei com uma dúvida. Você está sendo moderadora dessa sessão, né? Mas Sim, você é aluna? eu sou aluna. Ah, tá. Então eles têm esse projeto com os alunos Sim, das pós-graduação também. sim. É É isso. minha Ah, primeira vez tá. como moderadora. Eu só apresentei, mas não no Imprad. Eu Hum, apresentei ano passado no Ingema. E aí, esse ano eles estavam vendo aluno para ser voluntário também. Aí me hum, voluntariei, vou ser voluntária hoje e amanhã. entendi. Ah, agora eu acho que deu. A É, eu Fabiane tô vendo entrou. ela 2 vezes aqui agora. Eu não sei se ela. Fazendo até pelo celular. Eu mandei um link para ela para Conseguem vir. me ouvir? Sim, Nossa, olha, a minha internet aqui tá péssima, gente. Eu não sei não como é que vai ser essa apresentação. Eu queria só ter feito até uma observação para a Sim, sim, Kécia. Foi conseguindo. uma excelente apresentação. E não, aqui eu trabalho na Universidade Federal de Itajubá. Não é diferente, tá? Disso que você apresentou. E a gente já tentou uma vez entender o que que acontece. Então, a gente percebeu aqui pelo agente de compra do instituto que eu trabalho que quando chega num ponto, ele para. Eu acho que a gente acha que é pela falta de capacitação das pessoas, é aquilo que você falou mesmo. Chega num ponto que as pessoas não sabem mais o que fazer. Né? E sim, que a gente também trabalha com orçamento limitado, mas nem sempre a gente consegue suprir todas as necessidades. Muito interessante esse seu trabalho. Parabéns. Ai, obrigada. Que legal. Bom, Cristiane, já estou aqui, deixa eu ver se eu já compartilho, pode ser? pode ser. Assim que Tomara a que não gente vai já fale. começar a marcar. Tomara que a minha internet não falhe, porque hoje a coisa aqui não tá fácil. Faz parte. Ai, vou te falar, viu? É um sofrimento para minha hora. Vou desligar. Ele chegou a aparecer que ia iniciar e sumiu. Sumiu? Sumiu. Ele Ué, chegou a aparecer que ia iniciar o compartilhamento e aí ele sumiu a tela. para mim tá aparecendo. Então vamos encerrar e começar de novo. Jesus amado. Eu não sei se uma alternativa aqui, eu não sei se a Lígia tem a sua apresentação. Qualquer coisa, se ficar mais Eu fácil. acho que não tem, mas qualquer coisa eu passo para ela. É, porque ela poderia, se ela não se importar, óbvio, ela poderia ir apresentando e você Lógico, falando. posso sim. Apareceu? Apareceu Apareceu e para vocês? sumiu. De novo? Me manda, Fabi, que eu compartilho aqui e conforme Tá. você for falando, eu já vou mandando a tela aí. A Fabi domina tanto a área, gente, que não precisa nem ela para apresentação, tá? Só a gente ouvir ela falar que vocês vão ter uma mega aula de educação financeira. Ah, É não fala assim isso. não, porque não é bem assim não. Também estou caminhando e aprendendo. Porque aí você pode ficar, acho que fica mais fácil para sua conexão não cair se a Lígia apresentar, apresentar, Aham. Então, projetar o PowerPoint. olha, hoje realmente, e olha que eu já troquei de duas internets que a gente tem aqui, eu já troquei antes de entrar para não ter documento, não ter problema, mas já vi que não prestou. Itajubá, a gente está sofrendo muito com isso. Fica Estou passando tranquila, para você, Lívia. Fabienne. Fica Tá, pode tranquila fazer. que, como não entrou uma pessoa, a gente está um pouco mais folgado de tempo. Gente, mas olha, eu entrei antes aqui, coloquei a apresentação, fiz um teste comigo mesmo, deixei 2 computadores ligados, tudo para não ter problema na hora. Tô baixando já Enfim, também. Bom, que tá abrindo já. Eu compartilho. pelo celular é que eu não ia conseguir apresentar mesmo.
Eu vou compartilhar agora. Peraí. Me desculpem esse inconveniente. Não, imagina. Não, Super tranquilo, internet faz é algo parte. fora Por daqui. mim, tranquilo. Faz parte, faz parte. A internet é imprevisível. Ativar meu som. Bom, mas se não rodar, a gente vai na raça mesmo. Acho que o dali já vai, que apareceu. A Lígia iniciou o compartilhamento, só ainda não apareceu. Ó. Falta só por apresentação. Eu vou desativar meu som só um minutinho, peraí, senão eu vou atrapalhar ela. Tá bom. Nós fizemos o mestrado juntas, ralamos juntas, desde o Cria um começo, Nossa, né? Nossa, a gente passou bons momentos, maus momentos, ficamos loucas, uma deixou a outra louca, mas a gente chegou até o fim. É isso, mestrado une. Agora tá pronto. Se você tiver pronta, Fabienne, eu começo a marcar o tempo. Já estou. Então tá bom, Bom, boa eu sorte. sou Fabienne, sou mestre em administração pelo mestrado profissional da Universidade Federal de Itajubá, e o trabalho que eu trago para vocês é a educação e a alfabetização financeira, impactos no bem-estar e na produtividade organizacional. O trabalho está dividido na introdução, no referencial teórico, na metodologia de pesquisa, discussões, comentários. Eu fiz uns comentários breves sobre os comentários do meu artigo e as referências. Na introdução, né, a educação financeira e a alfabetização financeira, elas têm sido temas indispensáveis para o desenvolvimento individual e para a estabilidade econômica global. A educação financeira, ela foca no ensino, no ensino e no desenvolvimento de habilidades financeiras. Já a alfabetização financeira, ela melhora o conhecimento, possibilitando a aplicação de práticas na prática dessas habilidades. Esse estudo buscou analisar qual é a influência desses conceitos no bem-estar pessoal e nas consequências da falta desse bem-estar das pessoas dentro do ambiente organizacional. Porque a falta da educação financeira, ela prejudica não apenas a vida financeira de uma pessoa, mas também a pessoal, a social e a profissional. Então, ser alfabetizado financeiramente é ser capaz de tomar decisões financeiras sólidas e de gerenciar de forma bem eficaz as finanças pessoais e, com isso, alcançar o bem-estar financeiro, que o Consumer Financial Protection Bureau, ele define como uma melhor qualidade de vida. Então, esse estudo teve início também, como o da Kessia, na disciplina de teoria geral da administração. Eu tive um pouco de dificuldade, porque o meu trabalho para colocar dentro das teorias ali foi bem complicado. E no final, eu percebi que sim, dava para introduzir como? Dentro da teoria da organização que aprende, do Peter Senge. Então, a gente foi por esse lado e foi um trabalho que teve um resultado bem interessante e a gente resolveu escrever sobre esse. Então, a gente buscou analisar qual é o impacto da alfabetização financeira na saúde física e na saúde mental e, lógico, no desempenho profissional de uma pessoa. Porque a gente queria incentivar as organizações para que elas incorporem dentro da cultura organizacional a alfabetização financeira, através de capacitações que investiguem qual é a necessidade daquele público e trabalhar em cima disso, que vai promover um crescimento profissional dessas pessoas, um crescimento pessoal, e com isso a empresa também vai ter pessoas mais bem engajadas, melhor, com bem-estar melhor e, claro, em termos de produção, também mais produzida, porque não tem como a gente separar o pessoal do profissional. Se você está com problemas em casa financeiro, você não vai trabalhar de forma tranquila. Então, trazer essa capacitação para dentro das empresas é bem interessante. Só que, infelizmente, a gente ainda não tem muitos estudos que fazem isso.
As perguntas que nortearam esse artigo teórico, né, busca responder como que a alfabetização financeira afeta o bem-estar financeiro e a saúde mental das pessoas. E qual é a influência da educação financeira na produtividade e no bem-estar dos colaboradores dentro das organizações, né? Na busca de promover uma aprendizagem organizacional. Porque quando a gente pensa em aprendizagem organizacional, a gente fica muito focado no desenvolvimento profissional das pessoas. Mas a gente esquece que a gente não está trabalhando ali com recurso, só com recurso humano, né? A gente está trabalhando com uma pessoa que tem problemas, que tem vida própria, além daquela vida dentro do trabalho, embora a gente passe a maior parte da vida da gente dentro do ambiente de trabalho. O nosso referencial teórico buscou fazer uma definição e uma distinção entre educação financeira e alfabetização financeira, que são conceitos muito similares, mas eles são bem diferentes entre eles, né? Então, a educação financeira, ela é um processo contínuo que visa aprimorar a compreensão e os conceitos dos produtos financeiros. E ela busca promover a autonomia, boas práticas, conforme a OCDE defende. Já a alfabetização financeira, ela envolve uma consciência, um conhecimento, habilidades e os comportamentos que são necessários para que a pessoa tome essas decisões financeiras de forma bem informada, saiba onde buscar ajuda e, com isso, consiga atingir o bem-estar financeiro. Aí eu gosto bem de frisar que existe uma separação, porque essa diferenciação entre a alfabetização financeira e a educação financeira é bem complicada. Então, eu busquei resumir para mim, para eu mesma poder entender isso e poder passar para frente, que a gente entende como a educação financeira como ato de ensinar, certo? E a alfabetização financeira como o ato de aprender. O ato de aprender, você vai aprender e vai aplicar isso na sua vida cotidiana, né? Então, a educação financeira em si, ela é um programa. Por isso, quando a gente fala sobre mensurar, o correto é a gente falar sobre mensurar o nível de alfabetização financeira e não da educação financeira. O contexto atual da educação financeira, os últimos dados que eu tive desse, porque ele teve início como um ensaio teórico, nós temos a pesquisa do Serasa, que foi feita em 2022, que mostra uma preocupação muito grande com o endividamento crescente do brasileiro e a inadimplência significativa. Nós temos, em média, 78% da população brasileira que está inadimplente atual. Hoje em dia, essa pesquisa de 2022 não está muito diferente dessa das últimas notícias que nós temos. E o que mais impacta isso é o uso inadequado do crédito, a falta do controle financeiro, elas estão associadas a altos níveis de endividamento e práticas financeiras que são prejudiciais para a vida das pessoas. Não é diferente do que acontece fora daqui. Eu fiz uma comparação para esse caso com a vida financeira dos americanos. Né? E teve uma pesquisa da Financial Times de 2022 também, que para poder haver essa comparação entre as duas, que indicou que muitos dos trabalhadores americanos também enfrentam estresse financeiro. E isso afeta diretamente a saúde mental e a produtividade desses colaboradores. Então, os programas de bem-estar financeiro são vistos como essenciais, como muito importante, mas, infelizmente, a oferta desses programas ainda não é suficiente, o que representa que é uma oportunidade perdida para as empresas, tanto no investimento com o seu colaborador, quanto no retorno que essas pessoas vão trazer dentro da qualidade do serviço deles, da produtividade deles dentro do ambiente de trabalho. Então, se a gente pegar Brasil e Estados Unidos, a gente vê que o Brasil não está tão ruim assim em termos de... Aliás, não está tão ruim, não. Está dentro da média, quer dizer, os americanos também não estão numa fase muito boa. Por isso que a gente tem batido bastante da importância da alfabetização financeira para a economia global. Porque quanto mais endividada a pessoa está, menos ela gasta, menos ela movimenta a economia. Então, acaba virando um ciclo ali que tudo atrapalha, né? E esse endividamento, ele é muito prejudicial para a vida das pessoas. Nós temos estudos que revelam que tem uma forte relação de dificuldades financeiras e problemas psicológicos. E a gente acha que o problema financeiro não afeta, mas afeta sim, ele afeta o psicológico da pessoa, ele traz doenças graves, como doenças cardíacas, problemas de infarto, depressão, ansiedade, inclusive tem muitos casos até de suicídio. Então, se a gente for pensar, poxa, mas a alfabetização financeira faz isso, a falta dela faz. Então, por isso que a gente tem batido bastante na importância de você alfabetizar os seus colaboradores, né? A má gestão financeira, ela leva ao surgimento dessas doenças financeiras. Tem um livro aqui de dois autores, o Navarro e Massaro,
que eles denominaram essas doenças como doenças financeiras, que prejudicam tanto a saúde física e mental dos colaboradores, não só dos colaboradores, né, de todas as pessoas. A gente fala mais aqui colaborador porque a intenção é trabalhar essa dentro das organizações. Então, é muito difícil a gente falar, mas você tem que deixar o seu problema fora da empresa. Não tem como você fazer essa dissociação. Porque é uma pessoa que está ou dentro de casa, ou está na rua, ou está no trabalho. Os problemas não vão ficar da porta para fora, como a gente costuma falar. Por isso a gente percebeu que fazer a integração da alfabetização financeira dentro da aprendizagem organizacional é muito interessante. A gente propõe que as empresas elas aprendam que o colaborador ele é mais do que uma pessoa que está ali só trabalhando. Ela é uma pessoa que precisa também, além da capacitação profissional, ela precisa da capacitação pessoal, no caso da alfabetização financeira, que ela é muito importante para melhorar o bem-estar financeiro dessas pessoas e, com isso, melhorar a produtividade organizacional. Isso pode ser introduzido nas organizações através da teoria da aprendizagem organizacional do Peter Senge, que traz essa teoria para a prática. A sugestão é a integração da educação financeira na cultura de aprendizado contínuo dentro das organizações. E aí nós podemos ter como resultado uma melhora no desempenho desses colaboradores e, consequentemente, num maior sucesso corporativo. A Luzard tem um trabalho que mostra que as empresas chegam a pagar até 29 dias por ano para colaboradores que estão no trabalho, mas que não trabalharam, ou porque passam horas do dia tentando negociar dívidas, ou porque estão ali, mas é do presencialismo que a gente fala, a pessoa está lá, mas ela não tem cabeça para trabalhar e o dia dela não é um dia produtivo. Então, ela traz a importância da empresa perceber o que precisa para aquela equipe e desenvolver capacitações focadas para necessidades daquelas pessoas, porque a gente trabalha com públicos diferentes, pessoas de idades diferentes e tudo mais. Então, você precisa entender e compreender qual é o ponto que aquelas pessoas precisam de ter um desenvolvimento maior. Para a gente fazer essa pesquisa, a nossa metodologia, para a gente atingir os objetivos aqui, a metodologia foi conduzida de uma revisão de literatura. Eu não fiz nenhum tipo de cálculo de estatístico para esse estudo. Eu tenho na minha dissertação, que também trabalha dentro dessa área. Mas a gente fez uma revisão de literatura, com a leitura de vários artigos, eu fiz muitas buscas e achei poucos resultados em termos de levantamentos, de estudos, de mensurações pós-capacitação. A gente ouve muito falar em propor capacitações, mas pouco se ouve falar de fazer essa mensuração depois, para ver quais são os resultados que a gente atingiu. Essa é uma dos objetivos que a gente tentou induzir as pessoas, né, incentivar que façam esses estudos depois. Teve uma abordagem qualitativa e exploratória, e a gente focou na distinção entre a educação e a alfabetização financeira e os impactos delas no bem-estar financeiro. E a natureza desse estudo foi descritiva. Em relação às discussões, eu trago que o bem-estar financeiro, que segundo o CFPB, ele envolve a capacidade das pessoas de conseguirem gerenciar as finanças pessoais, estar preparada para enfrentar choques financeiros e planejar as metas de longo prazo, tomando decisões financeiras que permitam desfrutar a vida. Onde a gente viu que isso é muito importante na pandemia, que a gente teve o contato com quantas pessoas que não estavam preparadas para enfrentar aquele momento, que perderam tudo, que ficaram desempregados e que surtaram, teoricamente falando, porque foi exatamente isso que aconteceu com muita gente, porque a pessoa não tinha uma poupança de emergência, ela não estava preparada para enfrentar um momento como aquele. Tudo bem, a gente não esperava que a gente fosse passar por aquele momento, mas a gente tem que precisa desse... Só para te avisar, 3 minutos. Desculpa. Tá ok. Então, a gente pensa que a proposta da gente era exatamente programas desse bem-estar financeiro dentro das empresas, visando reduzir o estresse financeiro, aumentar a produtividade e aumentar a satisfação desses trabalhadores, porque quando o empregado percebe que a empresa tem essa preocupação com eles também ficam, porque se você tem um trabalhador que não tem preparação, ele pode procurar outros empregos, ele pode ser bom de serviço, trabalhar bem, mas ele vai sair porque ele vai querer ganhar melhor. E as empresas precisam perceber que o ganhar melhor
não significa que a pessoa vai estar bem. Se ela não souber administrar o que ela ganha, ela pode ganhar bem mais, mas ela vai continuar desse jeito. Então, ela precisa aprender a lidar com o dinheiro dele. Então, para finalizar, o que a gente trouxe de proposta? As empresas, elas trabalham muito com responsabilidade social. A responsabilidade social corporativa, basicamente, elas trabalham pensando no que está em volta dela, né? No ecossistema da empresa. Então, ela faz trabalhos sociais que envolvam as pessoas que moram perto daquela empresa. Mas elas não se preocupam, nem sempre se preocupam com aquilo que acontece dentro da empresa, que é o que a gente propõe através das capacitações, visando a melhoria do bem-estar financeiro das pessoas e, consequentemente, da produtividade deles dentro do trabalho. Quer dizer, a empresa ensina a pessoa a trabalhar com o dinheiro próprio, ter controle sobre as suas finanças, e a empresa vai ter um aumento no lucro, porque se a pessoa trabalha melhor, a probabilidade dos lucros serem melhores também é muito grande. É isso, gente. Tem muita coisa para falar. Eu até coloquei, depois das conclusões, um breve comentário sobre as considerações do meu artigo. E realmente, pode até passar, Lígia, já. O próximo são as referências. E realmente é um tema muito abrangente, tem muita coisa para ser falado. E aí, quando você se depara com 15 minutos de apresentação, a gente pira, né? Quando você se depara com 15 folhas para você escrever do começo ao fim, com esse tanto de referência que a gente usa, você vê que, infelizmente, a gente não consegue apresentar tudo que a gente gostaria. Mas é isso, eu agradeço. E eu espero ter conseguido passar alguma coisa da minha ideia principal. Conseguiu sim, Fabiane. Desculpa interromper ali falando dos 3 minutos, mas foi só para ser Não, mas justa tá com as certa. meninas também, a Não, questão tá do tempo. certíssimo. Porque É, senão a gente fica aqui até 10 horas da noite. adoraria. Vocês têm alguma pergunta, meninas, para Fabiane? A Lígia, acho que já conhece um pouco da apresentação. Quer tem alguma dúvida? A Lígia também, se tiver. Nossa, nós duas já Não, ralamos muito, né, Lígia? Muito. não, só assim, nossa, achei muito, muito interessante o tema. Ainda não tinha lido nada sobre essa questão da educação ou alfabetização para colaboradores. Para mim, de fato, foi uma coisa nova. Eu já ouvi muito sobre educação financeira no âmbito escolar, no âmbito da pedagogia ali, né? Educação de forma geral, até por eu atuar em uma universidade federal, né? Só que pensando mais nessa área corporativa, vamos dizer assim, né? Achei muito, muito interessante os últimos tópicos que ela comentou que para as empresas isso pode ser um diferencial, o tópico de você ensinar, não sei se é essa palavra, educar, não sei, ali os seus Alfabetizar. colaboradores, alfabetizar os seus colaboradores como fazer essa gestão financeira, sem necessariamente aumentar o salário, né? Só com isso você Sim. já vai aumentar o bem-estar do colaborador e vai a possibilidade de fidelizar ele ali na sua empresa, né? Achei muito, muito interessante, uma abordagem bem nova para mim e pelo que foi apresentado, tem muita coisa para ser estudada ainda, né? Tanto que o tempo passou e a gente você ainda tinha coisa para falar, né? Então, achei muito legal mesmo. Parabéns, Fabiane. Muito obrigada. O que me motivou a levar essa pesquisa adiante foi exatamente ver colegas de trabalho que ficam o dia inteiro dentro da escola, ligando para bancos para tentar abrir margem de consignado. Aí você vê que é uma dependência tão grande, um estresse tão grande, que a pessoa está ali o dia inteiro, mas ela não trabalha. Aí me questionaram, mas tem a ver, a gente tem que deixar o trabalho para fora, os problemas pessoais fora de casa. Você não deixa. Né? A gente pensa, por exemplo, num pai de família, se a esposa liga falando, olha, acabou o gás, eu não tenho como fazer comida. Como essa pessoa não tem mais para onde correr, para quem pedir, onde buscar, não tem mais como comprar fiado, como a gente costuma falar aqui no sul de Minas, né, Lígia? Aí, como é que essa pessoa vai trabalhar? Sabendo que na casa dela está passando por essa necessidade.
Então, esse voltar os olhos para essa questão financeira é muito importante. Eu fiz a minha pesquisa aqui dentro da Unifei, e a princípio a gente ia só fazer a mensuração do nível de alfabetização financeira. E aí, no decorrer do mestrado, a gente achou interessante trabalhar com bem-estar financeiro também. E foi uma coisa muito interessante que a gente achou no final. Porque o conhecimento, às vezes, demais, ele não traz bem-estar. E o conhecimento de menos, às vezes, traz bem-estar porque a pessoa não está preocupada com o futuro. Ela está preocupada se ela tem comida hoje. Ela comeu hoje, ela está satisfeita. Né? E a gente viu que o servidor público tem um nível de alfabetização financeira mais elevado, que fez a gente concluir porque talvez seja pela forma de ingresso, né? Você precisa ser concursado e tudo mais. Mas a gente viu também que muitas das pessoas lá vivem endividadas. Só para você ter uma noção, a gente não teve, assim, lógico que desde o início o foco da gente não é saber quem está endividado ou não, a gente quer saber como é que as coisas estão. Mas a Unifei hoje ela tem uma folha de pagamento de consignados de R$ 1 milhão. Aí você fala uma coisa assim, você fala, gente, que absurdo. Porque quando me falaram, eu falei assim, olha, não está errado esse valor? Porque a Unifei tirar do salário das pessoas por mês 1 milhão para pagar consignado, tem alguma coisa muito errada. E não, o valor era esse mesmo. Aí que a gente entendeu quão é importante a gente trabalhar com essas pessoas por isso. Porque realmente, se você vive com R$ 1.000 e vive endividado, se você viver com 10 mil, você vai viver endividado do mesmo jeito. Não interessa quanto você ganha, interessa como você lida com o seu dinheiro. E a nossa proposta foi essa, a gente está trazendo agora para a Semana do Servidor, a gente vai colocar no ar aqui, se Deus quiser, a capacitação que a gente fez, e eu quero mensurar esse depois, que é o que eu acho que falta na literatura, porque a gente vê muito trabalho medindo o nível de alfabetização, mas poucos trazendo qual é o resultado disso. Melhorou a sua vida? Foi bom para você? Aliviou algumas coisas? E eu espero que outros também, né, façam isso, que venham, porque quando a gente começa a estudar, a gente percebe, né, Lígia? Eu sempre falo da Lígia, porque a gente trabalhou como a falta de dinheiro prejudica pessoas, né? E aí a gente começa a ver casos e fala, meu Deus, talvez uma capacitação ali de 1 mês pode mudar tanto a vida de alguém. Né? Eu agradeço vocês por isso. Só para concluir, assim, hoje dentro do Banco do Brasil, uma das principais carteiras de inadimplência lá na pessoa física são, incrível que pareça, de médicos. Acredita? Médicos que têm um salário altíssimo. Eles trabalham a questão, eu posso gastar porque eu mereço, eu estudei muito, eu trabalho muito, então eu mereço. Então, muitas pessoas acreditam que gastar é igual, como se fosse um merecimento. Então, ali elas consomem sem a consciência. Olha, eu tive Lígia, eu tenho um conhecido que, quando ele falou, ele me comentou que ele ganha, gente, e eu vou falar para vocês, assim, é uma pessoa muito próxima, e eu sei, ele ganha R$70 mil por mês. Eu estava com eles um dia e vi a fatura do cartão de crédito deles de 30 mil. Eu falei, nossa, se chegar uma fatura dessa aqui para mim, eu realmente morro, né? Eu tenho um infarto. E aí você pensa, uma pessoa com salário de 70 mil, pagando um cartão de crédito de 30 mil certinho, a pessoa estava endividada. Como isso é possível? Né? A gente se questiona, como é que é possível isso? Fala assim, meu Deus, a gente não chega nem, sei lá, 1/10 disso de repente, e não temos dívida? Temos, mas não somos inadimplentes, e eles estavam inadimplentes. Então a gente percebe quanto é importante a alfabetização financeira. Para fechar aqui, eu queria fazer meus comentários. Parabéns pelo trabalho, Fabienne, achei bem interessante. Acho que é um tema super importante. Eu também já tinha visto ele muito mais numa vertente de educação de base, e aí eu acho que como a gente não tem isso ainda na educação de base muito forte, com acesso a todo mundo, acaba que os trabalhadores chegam no mercado de trabalho muitas vezes sem ter essa educação. Então é importante também ter essa questão das empresas fazerem isso. Eu achei super interessante a pauta. A minha linha de pesquisa especificamente, ela é sobre empreendedorismo e inovação social. E aí, quando eu estava lendo, não sei se isso apareceu depois na evolução do trabalho, a questão de parceria, porque, por exemplo,
universidade normalmente tem lá a folha de pagamento, tem um banco que é o provedor, e os bancos agora são obrigados, inclusive, não a alfabetização, mas ajudar pelo menos na educação financeira. Se vocês pensaram em algum tipo de parceria com outras empresas, enfim, como eu entendi que evoluiu essa questão dentro de onde você está, que vocês têm um passo ali de mensurar resultado, mas se isso poderia ser uma forma de escalar esse tipo de acesso em outras empresas que talvez não tenham recurso de desenvolver cada uma o seu próprio treinamento. Então, na realidade, eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Denários, que trabalha com essa parte de educação financeira. Então, a escola, ela permite isso, né? Que você venda esses projetos e que você faça. Então, nós já fizemos algumas capacitações aqui, mas também fizemos capacitações voltadas para professores do ensino básico e do ensino médio, para que eles levem aquilo, porque como é um tema mais atual, a gente que já tem mais idade não teve isso na escola, né? Então, já a intenção é que já comece de criança para evitar isso. Então, o que a gente oferece, às vezes, é a parceria em vender esses cursos para empresas, porque, a princípio, ele não pode ser generalizado. Como eu coloquei, um dos comentários que foi aqui foi da generalização da coisa. Mas não tem como generalizar. Cada público é um público específico. Então, a gente sempre faz uma pesquisa antes. Essa mesma pesquisa que nós aplicamos aqui com os servidores, a gente já aplicou em outros lugares. Para a gente levantar qual é a real necessidade dali. Porque não adianta você fazer um curso genérico. Se você, a maior parte sabe o que é um seguro, para que eu vou ficar batendo nessa tecla? Né? Mas a pessoa não sabe lidar com cartão de crédito. Então, vamos trabalhar mais essa parte do crédito, do que ficar trabalhando com coisas que não tem necessidade. Mas tem uma parceria, sim, de capacitação de outras pessoas. A FUPAI, que é o que a gente trabalha aqui, que é a Fundação de Apoio nossa aqui, vai disponibilizar cursos até abertos mesmo para empresas que possam vir fazer. E a intenção da gente é ajudar, porque quando eu fiz essa apresentação na disciplina, nós tínhamos um empresário, que era dono de uma rede de óticas, que ele virou e falou assim, olha, você não sabe como você abriu minha cabeça. Ele falou, eu sempre me preocupei com a saúde dos meus funcionários. Você está bem de saúde, está tudo bem na sua casa, mas eu nunca perguntei para eles como é que anda a sua vida financeira. E ele falou, eu já perdi funcionários excelentes, porque foram trabalhar em outras empresas porque precisavam ganhar mais, porque o dinheiro não era suficiente. Se eu entendi que você me perguntou, existe sim, o grupo vende essas parcerias, né, para empresas que são interessadas. Ah, legal. E é que acho que no Brasil tem uma questão, e eu não sei, né? É muita opinião, eu nunca estudei a fundo isso para ter certeza, mas parece que tem um pouco de tabu de falar de questão financeira, né? De você perguntar para alguém como é que tá a sua saúde financeira. Então, acho que é legal também isso para tirar um Tem pouco bastante. desse tabu de perguntar, né? Que não é perguntar o quanto a pessoa ganha, é perguntar como é que ela lida com o que ela ganha. E acho que esse ponto da evasão do trabalho também, às vezes, não é nem para ganhar mais, né? Tem gente que quer ser mandada embora para acessar FGTS, enfim, Exatamente. acaba. E não resolve, porque aí você vai pulando de serviço em serviço, de trabalho em trabalho, até você se conscientizar de como é que você lida com o seu dinheiro. E é um tabu, sim, é uma vergonha. A gente teve servidores aqui que não participaram da pesquisa de medo da gente saber quem que estava respondendo. E nós não pegamos, então eu falei assim, olha, a gente vai agradecer os comentários de forma genérica, porque a gente não tem acesso a quem foi que fez esse comentário para a gente. Porque em momento algum, eu não quero saber se você está devendo ou não. A gente queria saber o montante da escola para a gente poder montar o curso, né? E sim, é uma coisa que é vergonhosa, né? As pessoas sentem vergonha de dizer que está sem dinheiro. E isso gera doença. Que é uma coisa que a gente bateu bastante, né? Que são essas doenças financeiras. E elas acontecem mesmo, infelizmente. Obrigada pelas explicações, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Lígia, por ter projetado o trabalho da Fabienne. Pô, Ai, meninas, Lígia, valeu mesmo, muito obrigada. tá devendo um cafezinho de Minas, que é uma delícia. Né? Ah, minha filha, ela quem traz o café bom. O café bom é lá da terra dela. O pai dela planta um café maravilhoso. Ah, entendi. Então a Lígia, você toma o café com ela, então ela leva o café e vocês tomam o café juntas. Mas obrigada, meninas, pelo tempo que a gente passou junto. Foi um super aprendizado para mim também, temas super diferentes. Se ninguém mais tiver nada aqui para colocar, acho que a gente pode encerrar.
Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Cristiane, eu tinha uma dúvida. Pode falar. Como essa é a primeira vez que eu apresento, eu queria, lá no meu acesso vai gerar alguma Gera o coisa, dizer que eu certificado, apresento. gera. Ah, tá. Depois você acessa ali na mesma página da agenda, depois de algum tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, ele gera um certificado de apresentação para você poder colocar nas suas informações. Ah, tá. Seu Tudo currículo bem. lá. E gera também publicação, acho que um mês depois você já pode procurar que ele é publicado já nos anais do evento. Emprad. Isso. Entendi. Meu segundo Tá. Emprad, no passado eu participei do Emprad e do Engema, foi assim, em torno do mês, mais ou menos. Algo assim, mais ou menos, eles já, né, publicam. É isso. Entendi. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa Gente, foi um noite. prazer. Muito obrigada. Prazer. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau, tchau.